Davi perdeu 2 filhos em um acidente de carro. Se aconteceu dessa forma e eles descansaram, é porque o Senhor permitiu. Mas ele tem uma certeza no coração. Eles descansaram com uma esperança viva. Tão pequenos, mas com uma grande esperança. E testemunha uma grande fé. Ao olhar para o meu Pai, que está no céu, e dizer: Senhor, eu vou conseguir. Não vou desistir. O Identidade está começando. Olá, boa noite. Chegou o momento do seu programa de Boas Conversas. Aqui você conhece, todas as noites, histórias que falam sobre esperança e testemunho do amor de Deus. Você é sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua companhia, tá bom? E também já chega aquele momento onde você pega uma caneta, um papel para eu passar as informações do meu presente de hoje. Nessa noite aqui, eu trouxe para você essa revista que é muito especial, a revista Apocalipse, Revelações de Esperança. Embora muitas pessoas tenham medo desse livro, a gente já viu vários testemunhos de pessoas falando que pensavam coisas terríveis sobre o livro do Apocalipse, não é bem assim. São revelações de esperança, como diz o subtítulo. Nessa revista você vai ter 21 lições onde você vai entender esse real significado, isso vai mudar a sua vida. Se você está precisando de esperança nesses dias que a gente está vivendo, você pode ligar no horário comercial 0 Operadora 12 21 27 3121. 0 Operadora 12 21 27 3121. Ou você mandar uma mensagem de WhatsApp para 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Você diz que viu a revista Apocalipse Revelações de Esperança aqui no Identidade e quer receber gratuitamente aí na sua casa. Presentão dos Anjos da Esperança para você. Tá bom? É simples, rápido e aí ela é sua. E hoje você vai ouvir a história do Davi Salles. O Davi, infelizmente, passou pelo luto de perder os 2 filhos pequenos num acidente de carro. Mas hoje ele vem aqui para falar de esperança. Davi, a esposa e os 2 filhos estavam repetindo a rota que fizeram uma semana antes, quando conversaram sobre a morte e ressurreição de Jesus. Conversaram sobre a esperança do céu e ensinaram os meninos sobre a volta de Cristo. O que ninguém esperava era que aquela conversa fosse ser lembrada sem a presença dos 2 meninos. Um acidente de carro deixou saudades e aumentou a esperança do retorno de Jesus para o reencontro. Davi e a esposa passaram por momentos muito difíceis ao perder os 2 filhos, mas Deus os manteve firmes e hoje Davi vem contar essa história que, apesar de muito triste, ainda aguarda por um final feliz. Voltamos em 30 segundos e no próximo bloco, pastor Davi Salles vai estar com a gente. Não saia daí. E eu já estou aqui com o pastor Davi junto comigo. Oi, pastor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Wagner. A paz do Senhor Jesus para você e para todos os ouvintes da TV Novo Tempo. Amém. Prazer falar com você, viu, pastor? Principalmente, como a gente estava falando aqui antes de entrar, que você está vivo aqui para conversar com a gente. É verdade, é um motivo de grande alegria poder estar vivo e continuar dando testemunho do que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha família, para continuar, de fato, mostrando que o Senhor, que grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida. Amém. Olha, em primeiro lugar, grande admiração pela sua força, porque por tudo que você passou e você agir do jeito que você agiu, acreditar do jeito que você acreditou, ter fé como você e a sua esposa estão tendo, é até raro, porque vocês passaram por uma história das mais terríveis, algo que é difícil até de contar, mas você é super disposto a fazer esse testemunho porque você acredita que pode ajudar muitas outras pessoas. Então, eu peço desculpas aí por entrar nessa história que é tão complexa, mas eu sei que você compreende a importância de contar, principalmente nesses dias que a gente está vivendo, onde tantas pessoas estão vivendo um luto e falar da forma como você encarou o seu, repito, um dos mais difíceis, porque um pai que perdeu 2 filhos é algo extremamente complexo. Qual a idade dos seus filhos quando eles tiveram um acidente?
7 anos o mais velho e 3 aninhos o mais novo. 7 anos e 3, ok. Isso. Bom, você é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estava indo de uma cidade para outra de carro, para uma reunião, e estava a família toda nesse carro indo. Vocês tinham esse costume de andar juntos, né? Muitas vezes. Sim, com certeza. Tínhamos em várias reuniões, principalmente como essa que teve, que foi a reunião de encontro de anciãos, né? Nós estávamos indo do município de Alto Alegre para Boa Vista, indo para essa reunião, e de vez em quando nós íamos sempre com a família, né? Estávamos com a família sempre que possível, então íamos juntos para essas reuniões. Vocês moram no norte, né? Exatamente. Agora, atualmente, nós estamos aqui em Manaus, mas no período do acidente eu estava trabalhando em Roraima. Tá. Né? Estava trabalhando em Roraima, no estado de Roraima, especificamente no município de Alto Alegre. Ok. Bom, resumindo aqui o que aconteceu, vocês estavam todos juntos num carro. Num determinado momento, você chocou de frente o seu carro com outro automóvel. E Sim. Na hora você ficou inconsciente, né? Foram levados para o hospital. E tanto você quanto a sua esposa num estado muito sério também de saúde, estado muito grave. Você teve que fazer cirurgias, sua esposa teve hemorragia interna. Então, a recuperação de vocês foi muito difícil. Mas eu imagino que a recuperação física, vocês até tiraram de letra. O mais complexo foi a recuperação emocional. Me conta quando é que vocês ficaram sabendo que você e a sua esposa tinham resistido ao acidente, mas as crianças não. Assim que sofremos o acidente, nós fomos para o Hospital Geral de Boa Vista. E lá onde eu fui submetido ao procedimento cirúrgico, né? Eu tive uma fratura bilateral na mandíbula. E depois desse procedimento, eu e minha esposa fomos transferidos para um outro hospital, o hospital da Unimed, da rede Unimed, lá em Boa Vista. E quando estávamos, então, lá internados, o nosso presidente, o pastor, então, era o nosso presidente, o pastor Wigliffe, e ele, então, comunicou para nós o falecimento dos dois. Né? Então, esse momento foi o momento mais duro, tanto para mim quanto para minha esposa, porque os dois não resistiram, vieram a óbito. Né? Mas, na hora, então, esse foi o momento mais duro para a gente, né? Mas minha esposa também, depois, já foi o pastor também, o presidente foi lá também com ela e conversou. Nós estávamos em quartos separados e dali por diante foi o momento mais difícil para nós, saber que os dois não resistiram ao acidente. Eu sei que hoje você fala muito da esperança que vocês vivem e chegou o momento de fato acreditar nessa esperança, né? De que esse reencontro vai acontecer. Mas voltando para aquele momento de receber a notícia, que sentimento vem? A perda é algo mais forte? Existe um momento de culpar a Deus e perguntar a Deus por que isso aconteceu na minha família? Você estava dirigindo. Existe o fato de você também se culpar? Será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? O que se sente na hora que se recebe uma notícia dessa, pastor? Dentro, para mim, lógico, assim que eu recebi a notícia, o pensamento olha, eu estava dirigindo, logicamente eu sou o responsável, né, pela situação. Mas, por outro lado, como foi que aconteceu na minha mente, né? Eu amava os meus filhos, nós amávamos os nossos filhos. E, logicamente, acidentes podem acontecer. Né? Eles podem acontecer, principalmente na estrada. Então, tendo em vista a questão de atenção, muitas vezes isso pode acontecer, ter alguma falha, um momento rápido ali e acaba acontecendo um acidente. Então, como aconteceu na minha mente?
Se aconteceu dessa forma e eles descansaram, é porque o Senhor permitiu. O Senhor permitiu. Se você olhasse, vou falar breve aqui, mas se você olhasse as imagens do acidente, você iria perceber de que eu e minha esposa também não deveríamos estar vivos. Nenhuma folha cai sem que o Senhor permita. Então, se aconteceu o acidente e eles descansaram, o Senhor sabe de todas as coisas. E a minha decisão naquele momento em diante foi: louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa foi o meu pensamento. Então, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele nos fortalecerá nesse momento de dor. E tem sido assim desde lá até aqui. A dor é grande, mas a esperança é maior. Amém. E você teve essa postura desde o início, se eu não estou enganado, você inclusive falou no velório deles, né? Sim, falei no velório, eu falei quando nós fomos transferidos para o Hospital Adventista de Manaus, né? E enquanto estava na ambulância, também gravei um vídeo com meu irmão, Daniel Salles, estava comigo na ambulância, né? E eu gravei um vídeo e ele postou, inclusive, esse vídeo no Facebook, se não me falha a memória. E depois eu gravei um outro vídeo no hospital, já internado no Hospital Adventista também. Né? Então, eu gravei 2 vídeos aí, tranquilizando os corações para que, assim como eu, pudessem confiar no Senhor. Porque a morte não é um problema para Deus, Wagner. A morte não é um problema para Deus. Nele está a vida. E a hora que Ele quiser, Ele chama. Então, a morte não é um problema para Deus. O problema é quando a nossa fé, a nossa confiança nele morre. Isso é um problema, não é? Isso é um problema para nós. Mas nós confiamos no Senhor. Eu confio no Senhor. E sei que muito em breve os meus pequeninos, eles irão ressuscitar. Serão entregues em nossas mãos pelo Senhor Jesus, o autor da vida. Amém. A gente vai ouvir, inclusive, no próximo bloco aqui, eu vou fazer uma paradinha para o intervalo, pastor, sobre uma conversa dias antes, fazendo o mesmo trajeto que você teve com o seu filho de 7 anos, uma conversa interessantíssima, dado o que aconteceu depois. Agora, antes de ir para o intervalo, eu acho que eu realmente preciso dizer aqui que, embora tudo isso, né, que o pastor disse seja verdade, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, mas como é importante a gente ter o máximo de cuidado possível, né? Não foi o caso aqui desse acidente, mas quantos pais estão com o carro cheio, com os filhos, estão dirigindo na estrada e estão mandando uma mensagem pelo celular ou estão falando pelo celular, a atenção fica dividida. A gente parece que tem tanto medo de pegar um voo, né, decolar, faz oração e dá uma turbulência, né, invoca a Deus ali, entregando a vida. Mas olha, as estradas são extremamente perigosas também. A gente tem que dirigir pela gente e pelo próximo que está ali no carro do lado. Então, toma cuidado, principalmente se você está com a sua família toda dentro do carro. Todo cuidado ainda é pouco. Fica esse alerta aqui. A gente faz um intervalo muito rápido e a gente volta aqui contando mais dessa história e essa conversa interessante de um pai com um filho sobre a morte. Até já. Já de volta aqui o Identidade, a gente está hoje aqui com o pastor Davi Salles, contando uma história que é das mais tristes para o mundo que a gente vive, para uma relação familiar, inclusive, mas é uma história, acima de tudo, de fé, de força e de esperança, principalmente de esperança. Pastor, são vários, inclusive, os milagres que vocês conseguem contar por conta desse acidente, né? Vocês também não eram para estar vivos, como você me disse, né? Olhando para as fotos do acidente. A sua esposa, por muito pouco, não perdeu os movimentos por conta, né, do local onde ela foi atingida. Tem uma história também que nessa viagem era sábado e aí você não quis abastecer, né? Então você tinha pouco combustível ali no tanque. E os bombeiros dizem que talvez se você tivesse com o tanque cheio, o carro teria explodido. Então, mesmo sendo uma tragédia, ainda existem bênçãos ali no meio do caminho, né? E, de fato, foi um momento bem
impactante para nós também depois de sabermos disso, né? E outras coisas que foram acontecendo, principalmente em relação a essa questão da minha esposa, ela teve realmente fratura no cervical, teve fratura do externo, ela teve hemorragia tanto no fígado quanto também a hemorragia interna. Foi uma fratura de costela também que ela teve, né? Foi algo muito complicado naquele momento ali. Eu choquei de frente com o volante e tive uma fratura. Então, tive tanto a fratura bilateral, como disse anteriormente, tive uma fratura também no pé. Eu tenho uma parestesia, na realidade fica meio que dormente, né? Aqui o queixo, mas muito pouco aqui está uma certa sensibilidade, né? Nós estamos aqui, eu tenho aqui uma sensibilidade, mas é muito pouco. Então, comparado ao impacto, são coisas leves. Graças ao Senhor por isso. Amém. Minha esposa também. Agora, pastor, semanas antes, como eu estava dizendo antes lá da saída para o intervalo, vocês estavam fazendo o mesmo trajeto, Sim. família toda reunida dentro do carro, sim. Seu filho com 7 anos, então aquela idade, né, de fazer muitas perguntas e tudo mais. Ele te perguntou se ele iria morrer. E vocês tiveram uma conversa bastante profunda sobre morte, sobre o estado dos mortos, não foi isso? Exatamente, isso mesmo. Nós fazíamos o culto, né, como família, sempre fazíamos o culto como família. E aqui assim como você deu um alerta no final do bloco anterior, falando sobre a importância da atenção na estrada, né, com as famílias, eu também menciono a importância da atenção com respeito ao culto familiar. Nós fazíamos sempre o culto familiar e uma das histórias preferidas dos nossos filhos, do Davi e do Felipe, era a respeito da morte e ressurreição de Jesus. E então, uma semana antes do acidente, nós estávamos também indo para Boa Vista. E o Davi, então, fez uma pergunta. Disse, mamãe, eu vou morrer? E ela disse, sim, filho, você um dia vai morrer. Todos nós um dia vamos morrer. O Felipe, menorzinho, não gostava de ficar para trás, né? E geralmente ele sempre tentava também entrar na conversa. E nesse momento ele não fez diferente. Ele disse assim, e eu, bebê? Ainda não falava as palavras todas, né, bem certinhas. Então ele dizia, e eu, bebê? E a mãe dele, então, minha esposa, chegou e disse, sim, você também. Todos nós um dia vamos morrer. Mas você lembra, minha esposa dizendo, você lembra da história de Jesus, como aconteceu? Ele morreu, foi sepultado, né? Mas aí o Davi, então, chegou e disse assim, mas eu não preciso ter medo, não é, mamãe? Porque quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar. Ele disse. E o Felipe disse, e eu, bebê? E eu, bebê? Ele disse, sim, filho. E aí o Davi mais velho disse assim, yes, juntos. Nós não fazíamos ideia do que estava para acontecer. Mas o fato é que daí por diante, naquela semana, o Davi estava conversando, falando com alguns irmãos e dizia, você sabia que eu vou morrer? Tio, você sabia que eu vou morrer? E as pessoas não entendiam muito bem. E nós também não, até que aconteceu o acidente uma semana depois. Então, isso foi a realidade que aconteceu antes, né? E, inclusive, no dia do acidente, também aconteceu um outro momento, Wagner, que falo bem breve aqui, que foi na estrada pouco antes do impacto. A minha esposa estava dizendo, meu bem, nós somos felizes por ter tido o Felipe também, não é? Que antes a gente só tinha o mais velho, depois veio o Felipe, né?
Então, nossa, como seria a nossa vida se não tivesse o Felipe, né? Então, estávamos ali conversando e falando sobre a alegria de ter o Felipe também conosco, né? E então, naquele momento que a gente estava conversando, o Felipe disse: olha, mamãe, olha o rio. Na realidade, naquela estrada ali, sempre tem uma vegetação savana, onde tem alagados, né, pela chuva. E ele estava, então, achando que o alagado que estava lá era um rio. E aí ele disse: olha, mamãe, o rio. E aí ele disse: olha, filho, muito bonito, não é? Aí ele disse assim: sim, mamãe, não precisa ter medo, que eu vou proteger, eu vou lhe proteger. E aí o Davi também disse a mesma coisa, né? Chegou e disse: eu vou lhe proteger. E aí, quando eles terminaram de falar isso, foi o momento do impacto, não é? Foi o momento do impacto. O fato é que é o seguinte: eu acredito que a morte nunca pega de surpresa os filhos de Deus. De alguma forma, o Senhor os prepara. E existem vários relatos de como o Senhor está conduzindo, até mesmo nessas horas mais difíceis. O Senhor está presente, cumprindo o que prometeu, que ainda assim estivesse andando no vale da sombra da morte, Ele estaria conosco, né? Então, isso se vê no próprio testemunho dos meus filhos. Eles descansaram, mas eles descansaram com uma esperança viva. Tão pequenos, mas com uma grande esperança, uma esperança viva. E, sabe, Wagner, terminando a minha palavra, a minha fala aqui, deixá-lo falar também, muitas vezes nas dificuldades dos meus filhos, quando eles não conseguiam fazer alguma coisa, eu sempre chegava para eles e dizia assim: meu filho, calma, vamos lá, papai vai ajudar você. E eu começava a ajudá-los e eu dizia assim: repita comigo, eu vou conseguir, não vou desistir. Repita comigo, filhão, vamos lá, eu vou conseguir, não vou desistir. E sempre assim, ia incentivando: vai filhão, isso, vai filhão, você vai conseguir. E quando ele conseguia, aí ele vibrava, pulava e agradecia. Depois que eles faleceram, eu me vi num grande desafio e lembrei das palavras ao olhar para o meu pai que está no céu e dizer: Senhor, eu vou conseguir, não vou desistir. E é assim que tem sido. Eu vou continuar perseverando e dando testemunho daquilo que o Senhor tem feito em minha vida, de que nem a morte é capaz de tirar de mim a esperança que tenho na manhã da ressurreição, de que receberei das mãos do Senhor, autor da vida, os nossos filhos, para vivermos a eternidade ao lado do Senhor. Forte, muito forte. E acho que essa mensagem pode ficar para a gente, não valia só realmente para os teus filhos, não. A nossa caminhada espiritual não é simples, cada um aqui tem as suas dificuldades e os seus problemas, mas eu vou conseguir, eu não vou desistir, e a força para isso claramente não vem da gente, vem de Deus. Então, pastor, muito obrigado por compartilhar aqui essa fé tão grande, essa força tão grande que só pode vir de Deus. Eu espero que Ele abençoe muito a sua família, que aqui na terra está pequena, de novo, uma família que agora é um casal, mas eu tenho certeza que naquele tão esperado dia, quando vocês se encontrarem, os 4 novamente, esse encontro vai ser lindíssimo. Aleluia. Aleluia. Que vocês possam estar juntos e felizes e a família completa de novo. Muito obrigado, Amém. Pastor. Que Deus abençoe vocês. Amém. Igualmente. Que Deus abençoe você também, a todos os ouvintes da TV Novo Tempo e desse programa tão relevante e importante, Identidade Geral. Que Deus vos abençoe e que vocês tenham uma esperança viva, porque muito em breve nós estaremos com o Senhor. Amém. Por toda a eternidade. Amém, amém. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá, tchau, tchau.